Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20. Se um irmão puder ler para mim, por favor. Mateus 16, versículo 13 ao 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Bom, eu gostaria de convidar os irmãos também a falar alguma coisa sobre esses assuntos aqui. Mas eu pensava que a revelação da pessoa do Senhor Jesus, no caso de Pedro, nós vemos que é aquilo que Deus dá. Não é pesquisa, não é procura, não importa qualquer coisa que nós pensarmos, a não ser revelação de Deus. Deus revelando ao homem sobre seu Filho Jesus. Esse caso do versículo 16, Simão Pedro respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos aqui no versículo que se segue, o 17, nós vemos que não é o poder humano que descobre, e nem é pelo poder humano que chegamos ao conhecimento. Deus dá. Efésios capítulo 1, o irmão leu alguns versículos hoje, mas ele segue ainda, depois dos versículos que nós lemos, Paulo orando para que os olhos do vosso entendimento fossem abertos para conhecer as grandezas de Cristo e etc. e tal. É muito interessante, irmãos, nós, normalmente, nas reuniões de orações, principalmente, nós oramos, pelas necessidades dos irmãos e enfermidades e tudo mais, mas é muito bom nós orarmos para que os olhos de nossos irmãos, nossos olhos, sejam abertos para entender mais de Cristo. Porque realmente Ele é a primeira necessidade nossa nesse mundo. E como nós já temos visto, Ele é tudo, Ele já é nosso. Então esse entendimento, essa revelação é o ponto mais importante para nós. Porque a nossa vida aqui ela é incerta. Nós temos ouvido essas ondas desse mundo, a incerteza, a instabilidade de tudo quanto é forma que se possa pensar. Mas Cristo não. Cristo ele é permanente o nosso gozo. É aquilo que nos faz descansar, porque esse mundo ele é incerto. Tem um versículo no Velho Testamento, em Amós, eu creio que é Amós, não me recordo bem. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo.
Nós vemos que tudo muda, nós mudamos inclusive, né? Mas o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Essa pergunta que o Senhor fez no versículo 13, quem dizem? O que o homem diz, né? O que os homens dizem de Cristo? E nós vemos que aqui tudo é baseado praticamente em superstição. As respostas aqui. João Batista já tinha morrido, Jeremias, profetas, eles estavam achando que ele era alguém sobrenatural, né? Mas ele era o Cristo. Então isso é muito bom para nós entendermos que nós temos uma coisa real, são revelações, e é uma coisa real. Deus não está falando de alguma coisa, ou de alguém, e também de alguma coisa que é verdadeira para nós. Verdadeira, permanente, não muda, não existe nenhuma superstição no conhecimento de Cristo. Ele é o Filho de Deus. E, principalmente agora, eu estava pensando que o Senhor falou um negócio aqui, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus. Ele fala, a minha igreja. E ele diz, edificarei a minha igreja. Nós vimos hoje de manhã sobre Rebeca surgindo, né, ou nascendo, depois do sacrifício de Isaac. E nós vemos aqui o Senhor também falando, edificarei. Ele não diz edifiquei ou estou edificando, mas edificarei. Seria algo futuro que viria. E nós vemos a conclusão disso em Atos 2. O princípio dessa edificação. A pedra seria o próprio Senhor Jesus, como aquele que ia sustentar completamente esse edifício. Um edifício que seria feito por homens, que nós vemos em Pedro também falando, de pedras vivas. Desse versículo em Pedro, na carta de Pedro, capítulo 2, nós estamos na primeira carta, não? Só que nós vamos no capítulo 2, versículo 4 e 5. E chegando-vos para ele, que é Cristo, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Seria interessante, uma hora, o Senhor permitindo, meditarmos um pouco em Atos 2, nós vamos encontrar pedras vivas, que começou ali esse edifício, e temos agora os santos, né, os salvos, nesse lugar. E a analogia que Pedro está fazendo aqui, ele está usando o templo de Salomão para ilustrar isso.
Então essas pedras, elas foram colocadas no templo, cada uma junto com a outra, nos seus devidos lugares. E nós temos o nosso lugar, cada um de nós, e cada um segundo a medida de Cristo, segundo aquilo que Cristo determinou, aquilo que Ele fez e nos colocou. E todos nós, cada salvo, cada crente, tem uma parte nesse edifício. E é interessante, irmãos, que isso nos fala da particularidade de cada crente na edificação do corpo de Cristo. O templo ele foi feito por várias pedras, várias medidas, vários tamanhos, mas o conjunto foi o templo. E nós também, nós devemos entender que cada crente tem o seu lugar e a sua medida. O homem pegou as coisas de Deus e fez tijolos, né? A religião, ela fez o tijolo. Ela fez as suas regras. Então a pessoa, né, o fiel, como diz os fiéis que frequentam tal igreja ou tal denominação, então ele tem que cumprir com aqueles requisitos, cumprindo aquilo, está na medida, está. Então isso nós vemos que é um tijolo, né? O homem faz uma medida e põe a pessoa dentro daquilo. Mas não é isso. Isso não é ser cristão. Pedras vivas, diz aqui. Então cada um de nós, com o nosso exercício, a fé dada a cada um de nós, no seu próprio exercício, cada um. E isso nos leva a ver o amor de Cristo, né, sendo distribuído no seu corpo, nos seus santos, o exercício desse amor, e entendermos que muitas vezes nós temos que suportar nossos irmãos. Entender que não existe a minha vida, falando para mim mesmo, ela não é modelo para ninguém. Eu não posso exigir que algum irmão seja como eu sou, como eu acho que deveria ser. Porque eu sou uma pedra. Eu tenho uma medida. Nossos irmãos, nossas irmãs, cada um tem a sua medida. Cada um tem o seu exercício, cada um tem a sua vida. Não estou dizendo isso de independência, mas estou falando do exercício espiritual. Por quê? Porque nós não somos uma religião que tem que se cumprir isso, tem que cumprir, tem que ser assim, se não for assim está errado. Não é isso. Nós temos uma palavra de Deus, mas muito interessante que nós somos pedras vivas e temos cada um o exercício. Cristo está edificando. Eu edificarei a minha igreja. Nos traz e coloca nesse templo. Essa casa espiritual, versículo 5 de Pedro. Cada um de nós. Versículo 16 de Mateus 16 fala: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Senhor perguntou para os discípulos, e a resposta aqui foi: E Simão Pedro respondendo disse. Isso fala de uma resposta individual de cada um de nós. Essa é uma pergunta para cada um, para cada homem que existe sobre a face da terra. Todos eles vão ter que estar diante do Senhor um dia. Fala que todo joelho
se dobrará. E todos vão ter que responder essa pergunta. E todos vão dizer que Ele é o Senhor. Alguns vão reconhecer e vão ser condenados porque não aceitaram no tempo da sua vida. Mas interessante para nós aqui é essa posição nossa diante do Senhor, do nosso coração diante do Senhor. Tu és o Cristo. Cada um de nós deve reconhecer isso. Individualmente. Não fala que eles responderam, tu és o Cristo. O princípio básico é essa relação individual nossa com o Senhor, cada um respondendo, tu és o Cristo. E como meu irmão estava falando a respeito desses tijolos que foram feitos, das religiões, desse padrão, a Torre de Babel foi construída com tijolos. Essa confusão de línguas que se formou, que Deus julgou, e que nós vemos a cristandade, uns falando uma coisa, outros falando outra, distantes da verdade. E sendo construída essa Torre de Babel, segundo os pensamentos dos homens, com tijolos todos iguais, e nós temos de olhar para Cristo. Como o irmão falou, a nossa vida não é exemplo para ninguém, porque Cristo é o exemplo. E o nosso procedimento é levar as almas para Cristo e não para seguirem a nossa vida. Ele é um centro de atração para nossas almas. Nós temos ouvido já algumas vezes, mas é um exemplo muito bom para nós, que o Antigo Testamento colocava limites, cercas, não faça isso, não faça aquilo, botando limites onde nós não deveríamos, onde o homem não deveria ultrapassar. Ele devia viver dentro da lei e não transgredir a lei. Mas agora nós temos a Cristo, tu és o Cristo, e Ele é o centro de atração para nossas vidas. E nós nos achegamos a Ele. E essa deve ser a nossa posição de buscarmos a Cristo. Jovens, mais velhos, é a mesma relação para todos nós. Todos nós precisamos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10. Vamos ler até o 13. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se nós formos a Efésios, nós vemos, Efésios capítulo 5, Cristo edificando a sua igreja, nós vemos ali perfeição, tudo perfeito. Aquilo que Cristo tem feito, perfeito. Coríntios, nós estamos encontrando o homem edificando, que é no caso aqui no nosso capítulo 3 de Coríntios. É o homem, né, o crente, né, mas é o homem
edificando. E aqui está falando cada um, versículo 10. Cada um, veja. Por quê? Porque é justamente esse o pensamento, é cada um edificando. E Paulo está mostrando aqui, ele colocando o fundamento, ou seja, todo edifício, quando vai ser edificado, ele tem a sua fundação, onde as paredes devem ser levantadas em cima dessa fundação. São os limites e as demarcações onde tudo tem que ser edificado. E isso foi feito. O apóstolo Paulo foi o eleito pelo Senhor Jesus para fazer isso. Por isso que diz ele, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Devemos entender que o apóstolo Paulo foi eleito, foi escolhido do Senhor Jesus, e ele recebeu a revelação para lançar o fundamento, a fundação daquilo que seria edificado. Então nós temos Paulo, e quem que é Paulo? Como é que eu posso saber? São as cartas que ele escreveu. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu é aquilo que é para nós. O irmão estava falando do Velho Testamento. É a palavra de Deus. Gênesis até Apocalipse é a palavra de Deus. Foi Deus que falou. Foi inspiração divina. Mas nós devemos entender claramente que se eu abro lá no Velho Testamento, é a palavra de Deus para Israel. Se eu vou em Apocalipse, depende do lugar que estiver em Apocalipse, é para o futuro, não é para mim. Os evangelhos, o Senhor estava falando, mas ele estava falando ainda com o seu povo, com Israel. Atos é uma época de transição. Encontro ali o princípio da igreja, mas era uma época de transição. Mas o que é para mim diretamente? São as cartas de Paulo. Ele é o ministro, o embaixador dos gentios. Por ele veio a revelação do corpo de Cristo, Cristo na glória, cabeça da igreja, o arrebatamento, a ressurreição, enfim, tantas coisas desconhecidas, as grandezas da revelação de Deus foi dada por Paulo. E nós temos, ele lançando, por suas cartas, ele lançou o fundamento, e nós edificamos sobre ele. Então é muito interessante nós lermos e atentarmos as cartas de Paulo. E quando nós buscamos no Velho Testamento alguma coisa que seja para enriquecer, como nós vimos hoje, muitas coisas no Velho Testamento que nos fala, mas nós devemos entender que ela tem que existir a resposta no Novo Testamento como base doutrinal. Se ela não existe, nós devemos tomar cuidado. Porque podemos estar indo longe da verdade, usando coisa que não é para nós. E aqui nós temos o edifício, nós edificando sobre ele. E o Senhor, ele está aqui, por Paulo, animando, a edificar o mais simples possível. Quando ele diz esses materiais, nós pensamos ouro, prata como uma coisa muito cara, muito difícil, mas na verdade seria a simplicidade das coisas divinas. O ouro, a prata e as pedras preciosas nos refere à simplicidade
das coisas divinas. Aquilo que nós recebemos dele. Madeira, feno e palha é aquilo que vai passar pelo fogo e não vai sobrar nada. E nós sabemos que quão fácil, né, como é edificar coisas com esses materiais. Quão mais barato fica, vamos dizer assim. E isso é o que o homem tem feito com as coisas de Deus. Ele tem feito grandes coisas, mas fora do fundamento. E construindo com material proveniente do ser humano, que passará pelo fogo e não vai sobrar nada. E o irmão falou escreve um pensamento interessante, que ele fala que o homem tem feito uma grande coisa, né, com aquilo que Deus colocou, fundou nessa terra. Ele pegou aquilo que era para ser pequeno, ele fez uma grande coisa. E isso vai passar um dia pelo fogo. E vai sobrar o quê? Cinzas. E não existe nenhuma promessa de recompensa para cinzas. O apóstolo está mostrando aqui que as cinzas não vai receber com recompensa nenhuma. E isso é um gozo para nós, porque vivemos em tempo de coisas pequenas realmente. E devemos descansar nisso. E saber que Cristo, Ele é fiel, Ele edifica a sua igreja. Sem erro nenhum, sem nenhuma falha. Nós erramos, nós falhamos. Então devemos descansar nele, naquilo que Ele tem para a sua igreja. Nós estamos lendo 1 Pedro, ali capítulo 1, mas é só para uma ajuda nossa, já que nós estamos aqui em Mateus 16, entender que Pedro, quando escreveu a primeira carta, ele está baseado, trazendo Mateus 16 na sua primeira carta. E a segunda carta em Mateus 17. Uma questão, voltando lá em Mateus 16, só para um esclarecimento, nós sabemos isso já, mas seria bom só lembrar, no capítulo 16 que nós estamos, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o esclarecer sobre a base católica em cima desse versículo, que eles afirmam ser Pedro, a pedra, mas aqui o original que eu digo, foi escrito, pois também eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei minha igreja. Petrus seria Pedro, que é uma pedra, e Petra é uma rocha. Então o original seria traduzido, porque tu és Petrus, e sobre esta Petra, que é a revelação que ele teve, que ele era o Filho de Deus, seria edificado a igreja. É importante nós separarmos essas duas coisas com muita clareza. O que Cristo edifica e o que está sob a nossa responsabilidade edificarmos, e nós termos gozo das duas coisas e não deixarmos que uma se intrometa na outra. O que Cristo edifica, como o irmão falou, é perfeito. E está escrito aqui no versículo 18: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é Cristo formando a igreja, salvando. Eu edificarei, ele fala, e as portas do inferno não prevalecerão. Não existe nada a ser acrescentado. Nós precisamos
somente crer nisso. E é um gozo para o cristão saber que ele é salvo pela graça, pela obra de Cristo e nada mais. E quando nós fala da nossa responsabilidade de edificarmos, nós podemos ter gozo de estarmos edificando, como Paulo fala em 1 Coríntios, né? Segundo a graça que Deus deu a ele. Ele pôs o fundamento. Mas não foi ele que inventou o fundamento. Foi segundo a graça que Deus conferiu a ele, para ele colocar o fundamento que era Jesus Cristo. Vinha tudo de Deus. Deus, por graça, permitiu que Paulo colocasse esse fundamento. Assim como Maria também foi bem-aventurada por ter Deus escolhido ela para gerar o Senhor Jesus, do Espírito Santo. Não que eles fossem diferentes ou não fossem pecadores, mas a graça de Deus tinha permitido isso na vida deles, desses dois servos. E para nós é a mesma coisa, não há glória nenhuma para nós em estarmos edificando sobre o fundamento. Precisamos da graça de Deus para edificarmos sobre esse fundamento com ouro, prata e pedras preciosas. E podemos ter gozo disso. Mas não é por edificar ouro, prata ou pedras preciosas que nós vamos alcançar salvação, ou que vamos ter uma melhor salvação. Importante que nós desfrutemos das duas coisas no seu devido lugar.